Mais uma vez a gente chama a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, porque essas críticas foram bastante contundentes, né? Tudo que se acusa em relação a Vladimir Putin foi o que Donald Trump acabou dizendo, de certa forma, em relação a Volodymyr Zelensky nessa postagem, Manhota. Isso porque semana passada a notícia é que eles tinham trocado telefones, né? Que Zelensky poderia ligar diretamente para Donald Trump e agora, pelo jeito, se ligar, Donald Trump não vai atender. Pois é, Yuri, esse é um dia, né, na verdade, que marca uma profunda deterioração na relação entre os Estados Unidos e a Ucrânia e que, de certa maneira, inaugura um capítulo, eu diria, inédito nesse momento da nossa história do século XXI, de alinhamento entre um presidente dos Estados Unidos e uma liderança na Rússia, particularmente sendo essa liderança o então presidente Vladimir Putin. É algo que até o momento não se tem muito claro em termos de como a própria matriz republicana tradicional vai reagir, né? Isso porque a fala do presidente Trump, ela vem num contexto de escalada dessas tensões que já tinham começado na época da campanha. É sempre bom lembrar que Trump chegou a dizer várias vezes que o presidente Zelensky era, citando a expressão que ele usava, o melhor vendedor do mundo, porque cada vez que ele aparecia em Washington, dizia Trump, naquela época, ele saía com um cheque milionário. E essas cifras, Yuri, voltaram à tona nessa troca de farpas, né? O presidente Zelensky, mais cedo, disse que ele acha, ele não consegue levar a sério, essa foi a expressão que ele usou, a proposta dos Estados Unidos em receber de volta parte do investimento feito durante a guerra da Ucrânia, e os Estados Unidos fazem isso, propõem em relação à exploração de minérios críticos, de terras raras na Ucrânia, sendo que isso é estimado em algo da monta de 500 bilhões de dólares. E aí Zelensky fez uma espécie de contabilidade, né? Ele disse, olha, os Estados Unidos enviaram 67 bilhões, né, em ajuda militar e mais 31 milhões em suporte de orçamento, dá pouco menos de 100 milhões. Como é que eles querem 5 vezes mais desse valor em retribuição? E o presidente Trump, então, voltou a público e disse, bom, ele está mal informado e toda a ajuda que nós demos à Europa, que não está nessa conta, quer dizer, virou uma disputa não só de quem fala mais alto nas redes sociais, mas também de quem atribui a conta ali na planilha para saber quanto dinheiro foi gasto. É interessante notar, Yuri, que esse episódio da Ucrânia mostra como o presidente Trump tem agido de maneira bastante centralizada. Se a gente olhar para os próprios membros que compõem o gabinete, né, do presidente Trump nesse momento, nem todos estariam necessariamente alinhados com o que ele está fazendo e da forma como essas negociações estão sendo conduzidas. Vou citar para vocês só um exemplo, até separei aqui porque a minha memória não pode me deixar mentir. Para vocês terem uma ideia, o agora secretário de Estado, o chefe da diplomacia americana, que é o antissenador Marco Rubio, lá na época do início da guerra da Ucrânia, olha só o que ele disse publicamente. Ele escreveu isso e falou disso várias vezes. Ele disse que Putin queria capturar Kiev e instalar um governo fantoche, mas que quando percebe que isso não é viável, então se concentra em destruir o máximo da Ucrânia possível e depois o que ele pretende é oferecer um cessar-fogo que imponha a neutralidade à Ucrânia e reconheça não só a Crimeia, como o Donbass como parte da Rússia. Essas são as palavras que eu estou citando do então senador e agora secretário de Estado dos Estados Unidos, quando ele, aparentemente, não entendia que essa era uma boa saída para a Ucrânia e, portanto, para os Estados Unidos. No entanto, alguns anos mais tarde, agora liderando, né, a diplomacia americana, todo mundo parece ter sido levado a se adequar à cartilha de Trump. Todo mundo está alinhado com a ideia de que, nesse momento, não resta outra opção à Ucrânia a não ser aceitar os termos, quase que no formato de uma rendição mesmo. Afinal, como o próprio Trump disse, sem o apoio americano e com uma espécie de apoio limitado dos europeus, pode ser que os ucranianos
ucranianos não consigam ir adiante e sustentar esse conflito por mais tempo, quem sabe até perdendo mais território. O problema disso, né, Yuri, como a gente sabe, é que o lado ucraniano entende que esse modelo de negociação, que mais parece uma rendição, não atende aos seus anseios lá desde o princípio, que é o que eles têm chamado, né, de uma saída justa e equilibrada. E só para esclarecer em relação à questão de Zelensky como um ditador, né, que foi a fala de Trump, é bom lembrar, muita gente me pergunta isso, viu, Yuri? Afinal de contas, não tem eleição na Ucrânia, né? O Zelensky está no poder há tanto tempo, a gente vira e mexe e escuta essa pergunta. Para quem não conhece essa legislação, existe uma modalidade que é chamada de lei marcial, se aplica em alguns países, e ela determina que em caso de uma crise muito profunda ou uma guerra, como é o caso da Ucrânia nesse momento, fica tudo meio que mantido constante até que haja condições de se voltar à normalidade. Então, é importante dizer, Zelensky tem uma crise de popularidade, isso é verdade, a guerra drenou muito do apoio que ele tinha no início, mas não é que ele esteja no poder contrariando a legislação do país, né? No lugar disso, é bom dizer que não tem eleições, porque não existe um contexto justo e seguro para que essas eleições possam ocorrer. Tão logo haja uma negociação, um cessar-fogo, eventualmente um acordo de paz, é até constitucional na Ucrânia que sejam realizadas eleições. O que estão sugerindo agora é atropelar o processo, né? Quer dizer, fazer eleições e tentar levar outra pessoa ao poder antes de chegar nos termos de um acordo de paz mais definitivo, Yuri.